Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de compiladores. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre a linguagem Jack. Então, antes da gente implementar o compilador para essa linguagem, como é uma linguagem nova, criada no contexto desse projeto NAND do Tetris, é uma linguagem que vocês não conhecem, então precisamos apresentar essa linguagem. Então, essa linguagem ela possui vários elementos que facilitam o desenvolvimento do compilador. Então essa linguagem ela não foi implementada pensando no usuário da linguagem, mas foi implementada em parte pensando no desenvolvedor do compilador da linguagem, né? Então nesse contexto desse projeto eles buscaram facilitar o desenvolvimento deste compilador. A sintaxe dela foi inspirada, né, no Java, é uma sintaxe inspirada no Java. Ela é baseada em classe, né, mas sem recursos como herança e polimorfismo. Então é uma linguagem orientada a objeto, mas não orientada a objeto no contexto que a gente está acostumado a ver com recursos como herança e polimorfismo. Ela pode ser usada de uso geral, né? Ela é relativamente fácil de aprender. Ela deixa bem claro quais são os comandos, quais são as funções, expressões. Então muitos elementos são simples, principalmente para quem já conhece o Java ou o C, C++. Não existe precedência de operadores, né? Então aqui a gente tem que ter bastante cuidado, né? Então ela não obedece à precedência de operadores que existem em outras linguagens. Então a gente vai implementar dessa maneira para facilitar, para se tornar mais simples o nosso compilador, e a gramática também ficou mais simples. As variáveis de instância, aquelas variáveis que estão associadas ao objeto, né? Então, para quem conhece Java, são aquelas variáveis que a gente não usa o static. Essas variáveis são sempre privadas, enquanto os métodos são sempre públicos. Então, não existe uma palavra reservada para definir o que é público e o que é privado. Novamente, uma questão de simplificação. Ela vai ser implementada fracamente tipada, né? A gente não vai fazer nenhuma teste de tipos para verificar se determinada operação está correta ou não. Então a gente sempre vai passar os valores e aí para o compilador, e na memória ele vai tentar fazer algumas operações e vai resultar em alguns problemas, mas não existe uma análise semântica. Então essa linguagem não está fazendo nenhuma análise semântica. Então é uma linguagem extremamente fracamente tipada. E vocês vão entender, né, com essa linguagem a diferença de uma linguagem ser estaticamente tipada de uma linguagem ser fortemente tipada. Então nem toda linguagem estaticamente tipada, como é o caso da linguagem Jack, toda variável está associada a um tipo, é necessariamente fortemente tipada. E uma outra limitação, ela não possui um tipo de dados equivalente ao float, né? Isso por quê? Porque o código gerado é para uma máquina, para uma arquitetura de computador simplificada, né? Foi criada. Esse projeto, pessoal, NAND do Tetris, ele desenvolve um computador completo. Então esse computador completo que eles desenvolveram, para simplificar, eles não fazem operações de ponto flutuante, né? Então não existe float. Então, ainda nesse vídeo, né, para a gente fechar aqui, eu queria mostrar para vocês um primeiro programa, né? Então, para a gente trabalhar com esse programa, primeiro a gente vai ter que baixar aqui as ferramentas do projeto NAND do Tetris, né? Aqui tem a documentação também no site. E antes de mostrar isso, eu vou mostrar para vocês aqui a cara, né, de um primeiro programa, no Hello World, né? Então, de modo similar ao Java, por exemplo, a unidade básica de um programa, Jack, é a classe. Então não existe nenhum código fora da classe. Então tudo está definido dentro de uma classe. Então você tem class, o nome da classe, e aí segue nessa ordem, né? Então tem aqui eu posso mudar, né? Mas eu vou ter a declaração de variáveis da classe. Então eu vou ter variáveis de classe, variáveis de instância. Depois eu tenho construtor. Eu tenho declaração de métodos, construtor, funções e métodos. Eu não posso declarar os construtores, as funções e métodos antes de declarar as variáveis. Primeiro as variáveis, depois os construtores. Então essa ordem tem que obedecer. Não apenas os construtores, né? Então primeiro a declaração de variáveis,
e depois a declaração de subrotinas, que inclui construtores, funções e métodos. E aí, vocês devem lembrar, quem conhece o Java, lembra que no Java você tem lá uma função, né, que é o main, um método, né, static void main. Né, esse static era de quê? Dizendo que aquele método é um método de classe, não um método de objeto, né, de instância. Aqui, novamente, o método de classe, a gente não usa o static, mas usa o function. E também é void, né, porque ele não retorna nada explicitamente. E, obrigatoriamente, é main. Um adicional aqui é que, diferentemente de Java, a classe que inicia o meu programa, ela também tem que ser chamada main. Então, todo programa começa em main.main. Então, a partir daí que inicia o programa. Então, diferentemente de Java, eu não posso criar uma classe com outro nome e falar que é aquela classe principal. Não. Sempre é main.main. Aqui a gente tem a declaração de variáveis. A declaração de variáveis sempre ocorre no início. Aqui é uma atribuição. A atribuição começa com let. E aqui eu estou pegando uma entrada do usuário, através do teclado. Aqui eu estou imprimindo um olá, né? Então esse print string não imprime quebra de linha, né? E aí na mesma linha eu vou imprimir o nome que eu recebi aqui. Eu fiz o itálico aqui sem querer. Depois eu imprimo aqui a quebra de linha, né? Então quando vocês baixarem lá a pasta, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho a pasta. Então, quando vocês baixarem lá aquela pasta e descompactarem, vocês vão ter duas pastas. Uma pasta de projetos e uma outra pasta das ferramentas. Os projetos aqui vai incluir alguns programas que a gente pode utilizar para testar o nosso código, né? Então, o que a gente interessa começa aqui começa na pasta 7, né? A partir da pasta 7 que tem as pastas que interessam para a gente. Aqui no início são as pastas que ele utiliza para construir o computador, a arquitetura de computador em si. Ok? E as ferramentas, a gente tem aqui várias ferramentas. Esses scripts, tem script para Linux, né, Unix, Mac e para Windows, né? Então, para Windows são os BAT, né? Legal vocês colocarem uma pasta e marcar e configurarem, né, aquela variável de ambiente, o path, para facilitar vocês chegarem nessas ferramentas. Então, para esse programa, o que a gente precisa? A gente precisa do Jack Compiler, que vai pegar aquele código fonte e gerar um código numa linguagem intermediária. E aí a máquina virtual, né, igual tipo que ocorre com Java, a gente tem aqui uma máquina virtual, um emulador de máquina virtual, para poder executar. Ok? Então, a gente vai ver como é que funciona isso. Então, estou aqui com o programa já aberto no Visual Studio Code. O Visual Studio Code já tem aqui uma extensãozinha para o Jack, né, para fazer o highlight do projeto dentro do Tetris. É só o highlight, né, só as cores aqui, mas já fica legal, mais fácil da gente ler o código. Com esse código aberto, eu posso aqui no próprio ambiente aqui, né, no terminal, mandar compilar. Né, então é o Jack Compiler e vou pegar como entrada o main.jack. Então ele compilou, né, e quando ele compila, ele gera esse código aqui, esse bytecode, né, essa representação intermediária aqui. Com essa representação intermediária, eu posso agora simular a execução desse programa. Então eu vou pegar agora aqui, então eu vou abrir aqui o VM Emulator, e aqui essa é a tela do emulador. Então o que a gente precisa por enquanto saber aqui a gente vai abrir o main.vm, aí ele está dizendo, olha, você quer carregar já as implementações do sistema operacional? Do sistema operacional o que? É a parte de entrada, saída de dados, gerência de memória. Então a gente vai usar a implementação que já existe. Ele dá essa opção por quê? Porque em um dado momento a gente pode implementar essas rotinas. E aí a gente vai querer que ele execute as nossas rotinas e não as rotinas já implementadas. Então aqui ele está, por padrão, ele vai mostrar passo a passo, mas a gente não quer isso, a gente quer sem animação. Então eu vou mandar executar.
Aí aqui nessa tela ele está pedindo a minha entrada aqui, eu vou digitar o meu nome. Então ele está reconhecendo, só em maiúsculo, né? Aí depois de lido, eu vou apertar Enter, ele leu, recebeu e já imprimiu para mim, olá Sérgio, e finalizou o programa, e ele sabe que já encerrou o programa. Então aqui a gente tem essa execução agora do Hello World. Então para finalizar esse vídeo, né, a gente só quer destacar aqui que tem também, que ali a gente está usando duas operações, né? Uma operação de leitura, de entrada do keyboard e uma operação de saída. Existe a biblioteca padrão aqui, que existe várias operações para matemática, cadeia de caracteres, strings, array, operações de saída de texto, saída gráfica, entrada de dados por teclado e gerência de memória. Então aqui tem um link para o PDF e depois eu vou começar a colocar essas informações aqui mais fáceis para vocês. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo sobre a linguagem Jack. Até o próximo.